Está no ar o Notícias do Campo, que é destaque no agronegócio, você vê aqui. Cultivo de coqueiro é favorável na região de Presidente Prudente. Produtores estão animados com a lucratividade. Casal de produtores rurais transforma pequeno sítio em propriedade moderna e rentável. Turma de aposentados de Presidente Prudente faz da pesca uma maneira de melhorar a qualidade de vida. E no quadro Viola Caipira tem a música do cantor de Catanduva, Eric Moraes. Eu sei você, não pude respirar. Muito boa tarde para você que acompanha o Notícias do Campo. Nós começamos esta edição falando da falta de chuva em pleno verão. A região de Rio Preto vem enfrentando uma das maiores secas da história. O cenário é de prejuízo para muitos produtores rurais. Alimentar as 33 vacas que mantém na propriedade tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil para o Newton. O pasto do sítio dele está assim, seco, e os animais têm dificuldades de conseguir os nutrientes necessários quando estão soltos, o que tem diminuído consideravelmente a produtividade de leite. Você pode ver que o gado nem sai, ele está aqui no fundo, entendeu? O sol é muito quente, a temperatura está aí, tem dia a sensação térmica de 48 graus, que vai horas de sol que chega a 50, então o gado não suporta, fica aqui o dia inteiro. O produtor disse ainda que a situação é a mais grave que enfrentou nos últimos anos. Em 40 dias, choveu apenas 10 milímetros na propriedade, menos de 10% do que deveria. Ele acredita que até mesmo a safra do próximo ano pode ser comprometida. Nós agora não temos, nós só vamos conseguir plantar em outubro, quem conseguir, para colher só em abril do ano que vem. Situação parecida vive o Agnello. Ele tem 25 hectares de milho plantados nessa propriedade em Mirassolândia, na região de Rio Preto. Mas com a estiagem, não vai colher nenhum grão. Esperava colher uns 350 sacas por alqueire e não vai colher nada, né? Para não ter prejuízo total, o produtor está triturando os pés de milho e fazendo silagem para alimentar o gado. Você vai ter que dar outro destino para ele, que é a silagem. É a silagem. Aproveitar na silagem. Que grão mesmo não existe. Os números mostram um pouco desse cenário drástico que a agricultura vem vivendo aqui na região. Em Mirassolândia, historicamente, costumava chover 500 milímetros nos 40 primeiros dias do ano. Mas em 2014, esse número chegou apenas a 100 milímetros, cerca de 20% do que costumava chover. Além disso, a temperatura ficou, em média, 4 graus acima do que costumava ser. Esse engenheiro agrônomo acredita que os problemas dos agricultores podem ser amenizados se nas próximas semanas chover pelo menos 150 milímetros. Se houver ainda uma chuva aí essa semana, poderia ter uma recuperação aí de uns 50%. Mas observa que essas panículas aí já está, o gameta masculino que irá polinizar, ele não está desenvolvido, então praticamente ele não tem condição de fecundar a espiga. O engenheiro afirma ainda que os produtores que terão prejuízos com a seca devem procurar alternativas para diminuir as perdas financeiras. O produtor que é pequeno produtor, que não tem equipamentos para realizar a silagem, procurar as associações do município, que eles têm, geralmente a mecanização agrícola, né, a patrulha agrícola, que poderá dar assistência e efetivar essa silagem para ele. E continuando a falar do clima, nesse tempo quente do verão, o consumo de água de coco na região oeste paulista aumenta cerca de 3 vezes em relação às demais estações do ano. Os produtores comemoram lucratividade. O cultivo dos coqueiros tem sido favorável, desde que os produtores tomem alguns cuidados. Daí é só esperar e colher bons frutos. O cultivo do coco rende cerca de 200 mil frutos o ano inteiro para este agricultor. Alberto plantou os coqueiros há mais de 6 anos e vê o negócio crescer. Os cocos que mais dão lucro hoje são esses, bem graúdos, que segundo o produtor chegam a ter meio litro de água. É uma fruta que você não tem estação, então é mais fácil comercializar do que outra cultura, né? Mas para isso ele precisou investir em irrigação. Em 19 hectares, metade já está
está funcionando e mantém cerca de 1.600 pés em plena produtividade. O maior cuidado é com as pragas. A lagarta é a maior inimiga do coqueiro, mas é fácil de ser controlada. Segundo o engenheiro agrônomo, o clima do centro-sul brasileiro favorece o plantio. Quem quiser fazer o plantio de coco comercial, teria que estar se equipado ou preparado para poder instalar a irrigação, né? Porque ela tem que jogar água para produzir o ano inteiro, né? Os cocos que saem da propriedade eram comercializados para supermercados e distribuidores da região. Mas o valor pago pelos frutos não compensava. A ideia então foi vender o produto de forma independente e a lucratividade superou as expectativas. A gente agrega um valor de 300% a mais do que a gente estava trabalhando só com a fruta, com a venda da fruta. Alberto firmou parcerias com vendedores de água de coco. Ele entrega diretamente à proprietária do quiosque e as vendas disparam no verão. O número de vendas assim é o triplo do que a gente vende nos dias normais. O alto consumo da água de coco e as boas perspectivas de lucro com o fruto animam os produtores. O Alberto já pensa em expandir os negócios. O primeiro passo nosso agora já foi dado, que é vender a água, né? A gente vende a água em pontos estratégicos da cidade, vendendo a água para o consumidor. Mas já estamos trabalhando, começando a nossa indústria mesmo, para poder retirar os outros produtos que o coco oferece. Notícias do Campo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com o quadro Mistura Caipira.